Muito bem-vindos, queridos ouvintes do nosso programa Pensando Família. Hoje nós temos a presença ilustre da professora de Física e de Ciências aqui do Colégio Concórdia, a professora Suzana Bach. O programa Pensando Família foi feito para você, a fim de que possamos conhecer um pouquinho mais dos aspectos da família, do conhecimento pessoal e também das lidas aqui da escola. O Colégio Concórdia, aqui em Santa Rosa, promove esse programa para interagir com o público e também oportunizar uma voz para o público interno, nossos professores e a equipe. Hoje, a professora Suzana, ela é professora desde 2013, então tem uma baita experiência para compartilhar com a gente. Foi a sua formação da Faculdade de Santa Maria e é natural de São Paulo das Missões, aqui pertinho, então é prata da casa, bem dizer, a gente pode dizer isso, está há 2 anos aqui conosco, trabalhando no Colégio Concórdia. Professora Suzana, bem-vinda ao nosso momento, a nossa conversa aqui no podcast, na nossa entrevista Pensando Família. Olá, é uma satisfação participar, né, desse programa. É mais um desafio, na verdade, né, dessa época em que estamos vivendo para mim. Certo. Para o pessoal de casa entender, nós estamos passando, e esse programa pode ser escutado em qualquer período, não necessariamente só agora, estamos passando pelo período de afastamento social em que a escola está parcialmente atendendo. Nós temos alunos na aula presencial e temos alunos assistindo às aulas de maneira online. E as aulas acontecem com um formato chamado híbrido, que é um pouquinho aqui e um pouquinho em casa. No Colégio Concórdia temos o privilégio de fazer isso de maneira simultânea, em que a tecnologia nos permite o acesso a 100% dos alunos à informática, de ter aula dentro da sua casa e recebendo a informação que está sendo passada ao mesmo tempo dentro aqui do colégio. Mas a gente ainda não vai falar sobre isso. Eu queria ver contigo, prof, sobre qual é que é a tua experiência no trabalho de escola. Por que assim, tu acordou de manhã e disse, mãe, eu vou estudar na faculdade, você é veterinária, ou eu vou ser engenheira, ou eu vou ser professora? O que aconteceu aí na decisão? Na verdade, eu tinha 2 caminhos para seguir, ou a área da saúde ou da educação. Né? Opa, saúde? Que tal? Como eu tenho um pai que é massoterapeuta dessa área, um avô que também é bem conhecido lá no interior de São Paulo das Missões, meu avô era conhecido, meu pai ainda é. Eu fui para esse lado da fisioterapia ou da parte da educação, que eu gostava também, né? Que eu tinha tias e os professores são inspiração pra gente, na verdade, né? Então é isso que eu quero ser hoje em dia, né, como professora. Então, quando você vai fazer essas escolhas profissionais, tem a questão de você entrar numa faculdade pública, privada. Então, para a fisioterapia eu entrei na privada e para a parte da educação foi na pública. Foi ali o meu divisor, uma parte econômica, só que eu percebi, depois que eu cheguei em Santa Maria, morei numa casa de estudante, eu vi que eu tinha feito a escolha correta, senão eu ainda poderia ter, né, prestado vestibular de novo. Então eu me encontrei realmente nesse curso. Por que física? Os alunos tendem a fazer essa pergunta, né? Até antes de tu responder, a pergunta dos alunos por que física, porque em geral o aluno odeia algumas matérias. E a física é o alvo de muita revolta. E aí se perguntam, né? O que dá na cabeça de uma pessoa de fazer uma faculdade de física? Responde para nós. Isso, eu tinha eu observava, assim, todas as disciplinas, eu era uma aluna dedicada e tudo mais, ia bem em todas, né? Não era questão, tem muitos que têm mais facilidade em uma ou outra. Eu tentava, né, eu me dedicava em todas, mas eu tinha aquela matemática ou física. Se eu pensava em português, geografia, não tinha aquele encantamento, né? Claro. Então eu tinha para a parte das exatas, matemática ou física. Pensei, a física é mais prática, é diferente do que a matemática. A matemática é a linguagem que a física utiliza, então eu acabei indo para o lado da física, escolhi a física. Então eu digo para os alunos, quando eu finalizo um cálculo, diz, gente, olha só, é por isso que acontece tal fenômeno, me encanto. Às vezes eu não tenho essa devolutiva dos alunos, mas eles entendem do porquê de eu ter feito a escolha. Eu tento contaminar eles também com esse vírus ali, né? E o legal é quando tu responde, em resumo, né? Faz sentido na minha vida e eu estudo física porque eu gosto. Talvez o aluno tentar procurar fazer aquilo que ele gosta. O difícil é que o adolescente, muitas vezes, ele não tem aquele pensamento tão claro sobre aquilo que ele gosta. Ele vive um período um pouco de conflito interno,
muitas dúvidas sobre a questão do que ele vai seguir no futuro. Talvez certas coisas não precisa responder. O teu relato é que no início da faculdade ainda gerou dúvida se podia ou não mudar. É possível sim, mas geralmente as pessoas gostam de ter certezas, né? Essas certezas acabam dando uma certa ansiedade. Quanto a isso, nós vivemos períodos de incerteza e que nós estamos fazendo muitas mudanças e concessões. Os professores de educação no mundo inteiro tiveram que fazer uma revolução, a gente pode dizer assim, no sentido de que saíram de casa num dia, foram trabalhar e no outro dia, quando voltaram para o serviço, era tudo diferente. E hoje nós estamos vivendo esse momento de um afastamento social, em que as pessoas estão isoladas em casa por questões de segurança e precisam ser atendidas com a escola dentro da sua casa. Conta um pouquinho para nós como é que tem sido isso na visão da física, porque a física é muito prática e pegar, bem dizer, o aluno na mão para poder fazer as coisas, explicar um por um, as experiências na prática, como tu acabou de dizer que é o que encanta na física. Como fazer isso agora de forma remota? Isso foi, né, como para todos, para mim também, aquele susto inicial de como eu vou dar sequência, né, às minhas aulas agora aqui de casa, né? Então, o Colégio Concórdia deu assim logo esse apoio, nos desafiou, na verdade, vamos lá para as aulas. Marcou uma reunião no Meet, vou relatar assim, marcou uma reunião no Meet com nós e disse, e se a gente desse aulas através dessa ferramenta? Meu Deus, eu até relatei na história que a cooperativa está divulgando dos profs, deu assim um frio na barriga, né? Como que eu vou conduzir minha aula ali? Mas foi indo assim, a primeira, a segunda, depois deu certo. Mas falando em física em si, eu estava pensando antes o que relatar aqui. Eu digo organização e empatia, que eu assim precisei praticar. Organização no sentido de que eu preciso de muita organização. A minha aula, eu sempre preciso ter planejadinho para eu ter segurança na minha aula. Eu sempre fui assim, né? Nas aulas presenciais, tinha tudo organizadinho, exercícios resolvidos, para eu me sentir segura e passar isso para os alunos. Inclusive, te interrompendo, mas depois acrescentando quando tu diz assim, eu tenho que ter uma aula planejadinha, para quem está escutando a gente em casa, a prof. Suzana já foi vista por mim e por muitos colegas fazendo planejamento à mão. Ela tem uma coleção de folhas feitas, e não são aquelas folhas amareladas antigas do tempo da faculdade. São folhas feitas hoje para a aula da semana que vem. Feitas com caneta colorida, desenhos bonitos, letra, tem uma letra bem bonita também. E tudo isso feito à mão. E é uma forma também de se concentrar e de se organizar. Existe planejamento. E esse planejamento foi feita essa adaptação. E é uma das tuas qualidades, eu posso dizer assim, de trazer isso bem vivo, né? As questões resolvidas assim como o aluno teria no caderno, né? É um tesouro aquelas tuas folhas, hein? Isso é nesse sentido. Para mim a organização, eu planejo porque daí eu tô revendo esse conteúdo. A física não é fácil, eu não tenho tudo isso, eu não tenho tantos anos de experiência para aquilo estar tão vivo assim, né? Eu ainda preciso. Penso eu que daqui a alguns anos eu não preciso de tanta preparação, mas eu me preparo para todas as aulas nesse sentido. Eu revejo o conteúdo. A cada ano que eu vou planejar uma aula, eu aprendo algo a mais. Então, eu gosto de ter esse planejamento. Eu acabo fazendo todo ano os meus planejamentos nesse sentido. É essencial, tu não vai parar de fazer, isso, porque é uma coisa que faz parte do teu ser. Uma atualização, né? Exato. Então, aí eu pensei, talvez no começo vá parecer tradicional. Eu fui adequando. Então, né, isso que o pastor falou das minhas aulas, eu pensei, eu vou tentar passar pro aluno, mesmo que de maneira digital, não uma simples apresentação de slides com conteúdo maçante, mas o que eu iria trabalhar com ele em sala de aula. Então eu pensei, eu vou tentar trazer a sala de aula pro escritório aqui da minha casa. E eu fiz isso através, então, desse material que foi citado, né? Eu preparo a minha aula, faço desenhos que busquem esclarecer alguns conteúdos, né? Então, eu faço esse material manuscrito, digitalizo. Então, nesse sentido, aumentou o trabalho do planejamento. Mas a minha aula, eu tento deixar ela, assim, parecida com o que seria em sala de aula. Eu sempre digo, isso aqui eu passaria para vocês no quadro. Então, nesse sentido, eu até penso que facilitou em algum sentido. Eu faria um desenho que talvez num quadro negro ou com canetinha, tanto faz, o quadro branco, eu perderia alguns detalhes que agora eu projeto para o aluno. Então, eu vejo até algumas coisas, eu vou tentar
manter depois. Algumas coisas eu vou projetar para os alunos, algum desenho meu, assim, eu vejo esse lado, eu vejo positivo, eu vejo como eu ganho tempo em alguns conteúdos com o aluno, que na sala eu iria me desdobrar e eu tenho um material aqui pronto para o aluno no computador. Eu acho que isso aproximou a minha aula do aluno em algumas coisas. Nesse sentido, tu chama a atenção de um aspecto que eu já escutei outros professores falando. O conteúdo programado para o online acaba facilitando muito quando voltar ao presencial um pouco mais regular. Agora a gente tem um presencial de forma parcial, né? Alguns vêm e outros lá estão em casa ainda. Mas quando todos estiverem presentes na escola, eu tenho certeza, e a tua experiência agora está trazendo um testemunho que eu escuto em outros, vão continuar fazendo como se fosse no online, como subsídio para o presencial. Não quer dizer que o professor vai estar o tempo inteiro com o computador embaixo do braço e projetando coisas, mas muitas coisas têm ali um grande subsídio, uma ferramenta. E tem muitas ferramentas para física, muitos sites que se descobriram com experiências e coisas na prática, muitas formas que foram adaptadas para esse ensino no mundo inteiro e que a gente pode utilizar para nós hoje. E quando tu diz assim, tem muita coisa que veio para melhorar. Eu fico feliz de poder escutar isso, porque há uma crítica livre, uma crítica solta contra essa questão do ensino híbrido, de que isso não dá certo, de que isso não funciona, porque hoje de manhã ainda escutei, nós estamos hoje, o dia 22 de outubro, escutei numa rádio de um comentarista falando que não deveria voltar ao ensino presencial porque o ano está perdido. Isso não é verdade. O ano não está perdido. E se a gente conversar com alunos, e vai ter a oportunidade do aluno sentar aqui junto com a gente, fazer essa mesma entrevista e dizer como é que está o ensino híbrido, como é que está o ensino remoto, tem muita coisa boa. Isso. Eu vejo assim que vem muita coisa para ficar. Foi de um jeito assim meio desastroso que aconteceu, né? De um dia para o outro a gente teve que fazer essas mudanças. Mas quem sabe se não tivesse, não teria acontecido ou demoraria muito. Por exemplo, aqui no Concorde a gente utiliza a plataforma, né, do LMS. Eu vejo isso com muita praticidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar depois. Assim, é um jeito bem organizado de encaminhar atividades, de não se perder atividades. O aluno sabe que é ali que ele vai entregar, é ali que eu vou ter uma comprovação se ele conseguiu entregar, não entregou. É uma coisa muito organizada e que com certeza veio para ficar. Então, eu tento ver os lados positivos, porque a gente encarou, tá fazendo e tá dando certo. Claro que tem lacunas, mas a gente precisa olhar o lado bom, né? Como fica uma experiência de física, que é a teoria na prática, né? A matemática aplicada na prática, então ela é a física, como tu descreveu logo no começo, nesse distanciamento? A gente está ali ao vivo, então eu posso realizar uma atividade e demonstrar, eu posso pedir que o aluno faça um vídeo de uma atividade que ele construa, né? Na internet tem muito material bom, a gente fez experiências em laboratórios virtuais, que tem muitas ferramentas, tem o FET Colorado, que tem muitas simulações computacionais. Então, são ferramentas que já existiam, e que agora se tornam mais atrativas também. E elas são a possibilidade que a gente tem agora, né? Então, a gente acabou utilizando bastante isso, né? É o grande momento da educação se renovar, mesmo que sendo uma coisa à força, né? Mas é necessário que essa renovação venha como algo bem positivo e que venha para ficar. E quando a gente olha com essa perspectiva, se torna mais ameno essa situação, no sentido de que a crítica que a gente ouve, ela acaba sendo uma crítica de quem não está aproveitando. E quem está aproveitando não está mais criticando, está inclusive vendo o lado bom nisso aí, elogiando, incentivando e dizendo que bom que tudo isso aconteceu, por pior que tenha sido, mas que bom que tudo isso aconteceu. Bem no começo nós falamos, não é o ideal, não é a forma melhor de se fazer, mas ninguém conhecia como nós estamos fazendo agora. E isso veio para agregar, com certeza, valor, oportunidade e muito mais conhecimento. Olha a formação na prática que os professores tiveram, se a gente pensar no que eles estavam fazendo antes. Saiu daquela zona de estar acomodado e ele precisou se renovar. E quem já tem aquele ímpeto de se renovar o tempo inteiro, como tu falou, escrevo as minhas aulas, acabo planejando todo dia, preciso me renovar. Que bela oportunidade de se renovar.
Né? Que bela, foi só uma coisa assim meio que ao natural para muitos, né? E é uma coisa que, no fim das contas, acaba sendo muito bem-vindo. Prof. Suzana, junto com os teus alunos, tu tem percebido que eles estão aproveitando bem isso pelo teu relato. Que palavra de incentivo tu poderia dizer para eles agora? Eu vejo que essa parte do virtual, eu acho que ele deu voz a alguns alunos que numa sala de aula, quem sabe, não levantariam a mão. Muitos tiveram a coragem de tirar suas dúvidas, eu vejo esse lado positivo também, né? Da mesma maneira que o professor se organiza, eu acho que é isso que o aluno precisa também, né? Organização, alguns, quem sabe, se perdem um pouquinho ainda, a gente vai ir para um encerramento de ano, então, assim, a organização, e é isso que a gente quer que fique também, né, para a sequência agora, né? Que ele tenha aprendido a organização. Falei hoje de manhã ainda com os alunos, né? Eles disseram que gostam assim da organização que eu tenho, então é isso que eu quero passar para eles. Para estudar, a gente precisa ser organizado, e era isso que eu queria passar também para eles, né? Empatia no sentido de me colocar no lugar do aluno. Quem sabe um dia ele não estava legal, eu não visualizei isso, já que eu estou longe. Ele não conseguiu fazer uma atividade, eu não vou dar um 0 para ele. Eu vou chamar o que aconteceu, dar outras oportunidades. Eu acho que esses foram lados que foram acontecendo, que foram aproximando alunos e professores, né? E palavra de incentivo, quem disser assim que o ano está perdido, que ano foi esse, de maneira alguma. Olha quanta coisa que a gente fez, quanto conteúdo que a gente aprendeu e ainda vai até encerrar o ano. Então, que continuam, né? Que continuam se esforçando. E que os profs, e eu estou aqui para ajudá-los, né? Então foi um ano muito proveitoso, difícil, sim, um ano difícil, mas muito proveitoso, e agora a gente vai começar a colher os frutos, né? Se encerrando esse ano. Deu certo como tinha que ser, né? Claro que tem lacunas que a gente, como a direção tem dito, que a gente vai ano que vem organizar, mas tentar ver o lado positivo das coisas, né? Assim, para o ano se encerrar da melhor maneira possível agora nesse terceiro trimestre. Certamente a tua experiência em escola privada e também numa escola estadual aqui do município traz para nós até um comparativo. A gente não vai fazer nenhum comparativo porque dos dois estilos de aula a gente sabe que tem diferença, né? Nem é um ou melhor ou pior que outro, não é essa a questão, mas são diferentes formas de se fazer. Claro que quando se tem mais tecnologia, acessibilidade, que as famílias estão mais presentes, né? Isso tudo ajuda. E tem os dois aspectos, né? Tem gente com a internet muito forte em casa, um computador excelente e que simplesmente nem participa da aula, não liga a câmera. E tem pessoas que estão recebendo o trabalho domiciliar, né? Aquelas atividades domiciliares impressas, porque não tem internet, não tem acesso à informática, mas estão aproveitando ao máximo as aulas, né? Então, essa questão de que eu não tenho recurso financeiro ou tecnológico, que isso me prejudica, é uma conversa de que não cola mais, né? A gente sabe que quem quer, consegue. Mesmo quem às vezes tem tudo isso não aproveita, então quem quer, consegue. Isso é muito importante a gente deixar aqui bem forte, porque tu tem experiência nas duas escolas e tem funcionado nas duas formas de fazer as atividades. Isso é bem importante. Prof. Suzana, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite. Palavras finais para quem está nos escutando. Então eu agradeço então, né, o convite. Foi no susto, mas deu certo, né? É mais um aprendizado, né, nesse ano desafiador que a gente está vivendo. E eu assim sigo confiante, assim. No começo a gente se apavorou, encarou, né? E agora eu penso assim que valeu a pena, né? Porque agora, como tu disseste sobre as duas redes, né, em que eu atuo, agora a gente vai estar retornando no estado também, né, o presencial, que aqui no Concórdia, digamos que no Concórdia eu encarei e agora eu tô levando essa experiência adiante, né? Eu vou tentar ministrar uma aula como eu tive a possibilidade de fazer aqui, simultânea com o pessoal de casa e o da escola, né, o presencial e o online, assim. Então, agora a gente já está servindo de modelo, então, para outras instituições, e isso é muito bacana. Então, assim, agradecer, assim, o apoio da escola, né, e os pais, alunos que nos ouvem, né, contem conosco sempre. Obrigado, então. O programa Pensando Família fica por aqui. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Compartilhem nosso conteúdo, comentem aí sobre a entrevista, quer mandar um recadinho para a prof. Suzana, também fiquem bem à vontade. E ela está aqui na escola, também está online, agora
no nosso programa de entrevista, podcast Pensando Família. Um abraço para vocês de casa, até mais. Tchau, tchau, até mais.